Death Stranding é provavelmente, galera, o jogo mais enigmático do ano e muito provavelmente da geração. Sabe aquele sentimento que você teve quando estava jogando Silent Hill 2, ao ir descobrindo tudo o que acontecia na cidade e por que tudo aquilo estava acontecendo? Então, a sensação é mais ou menos essa. Mas assim, não é uma experiência para todos. Ao entrar em contato com o jogo, eu pontuei 3 pontos logo de cara: a solidão, a sobrevivência e a conexão com outras pessoas que se tem. Os cenários te passam uma sensação de imensidão absurda e são em sua maioria vazios, sem qualquer tipo de vida humana. Tudo é alcançável, mas você tem que pagar um certo preço para isso acontecer. E as montanhas que você vê lá no final do cenário, você pode chegar nelas, isso é muito legal, mas é uma distância muito grande a ser percorrida. Sam Bridges é um protagonista do jogo e é um entregador, a grosso modo falando, sem muitas fantasias porque ele é ou deixa de fazer porque tem correlação direta com a história do jogo, tá? Você precisa ir de ponto A até ponto B para poder cumprir seu objetivo, que normalmente são as entregas, e se resumem a isso em sua grande maioria. O principal inimigo que a gente tem que enfrentar, por inúmeras e inúmeras vezes, sem nenhum tipo de exagero, tende a ser o ambiente, o que faz a conexão com o fator de solidão e sobrevivência. A solidão pelos cenários imensos e a gente não encontra ninguém, em sua grande parte do tempo, e a sobrevivência porque a gente precisa sobreviver aos ambientes, e isso é muito legal. Dependendo da quantidade de itens que você estiver levando, já que você é um entregador, e eu preciso bater bastante nessa tecla, porque Kojima levou muito a sério esse negócio de você entregar as coisas, e o inventário ele não é meio que fictício não, você vai carregando as coisas nas suas costas literalmente. Então, isso é muito levado em consideração. Quando você tem uma grande quantidade de itens, a escalada de uma montanha, por exemplo, pode ser um pouco mais desafiadora. E para poder ajudar nisso, o que é que pode ser feito? Death Stranding não requer uma conexão direta com a PS Plus. Você não precisa dela para poder jogar com outros jogadores. Isso porque a temática do jogo exige que você jogue com outros jogadores. Então Kojima foi lá, olha, isso aqui tem que ser liberado nesse jogo e ponto. E aí a Sony fez, liberou o modo PS Plus, por assim dizer, e é por isso que a solidão e sobrevivência são fatores que se ligam com a conexão com outras pessoas. E é aqui que começam as genialidades do Kojima. Na tentativa de ajudar outros jogadores, você pode colocar algumas placas com mensagens pré-determinadas para avisar que tem algum perigo ali por perto. Um bom exemplo disso é avisar que a região por ali é escorregadia e que o jogador precisa ter cuidado ao passar por ela. Todos os que passarem por ali depois de você ter colocado aquela placa poderão ver a placa e vão saber do perigo. Isso é muito legal. À medida que você progride no jogo, é possível deixar objetos para trás. Tipo, você não quer mais carregar tanto peso e aí deixa um objeto lá para trás. Ok, aquele objeto tem finalidade. Ele vai servir para poder ajudar os outros jogadores caso eles estejam precisando. E isso estimula 2 sentimentos: a benevolência e a empatia. Como não há uma interação direta com os outros jogadores, há um sistema de likes, tá lá Facebook, Instagram, enfim, coisa do gênero, para você poder avaliar a atitude feita dos jogadores e eles poderem avaliar a sua atitude também. E aí, por conta disso, a gente acaba tendo com os outros jogadores uma interação indireta. Isso estimula um outro sentimento, a gratidão, cara. Não é de hoje que Hideo Kojima trata de temas peculiares, embora não devessem ser. Em Metal Gear Solid 2, por exemplo, há mais de 10 anos atrás, desde o seu lançamento, ele já trazia a era da fake news para o jogo. E em Death Stranding ele tenta expor o que a humanidade vem perdendo e tenta resgatar de uma forma através de um videogame, vamos dizer assim, né? O que é fenomenal, cara. Mas e o gameplay? Tudo que eu disse aqui até agora é muito mais conceitual do que uma mecânica de gameplay em si. Isso não é uma mentira, não sei dizer para vocês se felizmente ou infelizmente. Aí vai de cada um. Por isso agora a gente entra na parte em que Death Stranding não pode ser necessariamente uma experiência para todos jogarem. Não há muitos combates no jogo e justamente por esses motivos que eu citei, ele tenta não influenciar a morte de inimigos. Há muitas armas ou equipamentos que favorecem somente o nocaute, por exemplo. Nada de sair matando ou coisa do gênero. Em alguns momentos a gente entra em contato com umas criaturas fantasmagóricas. Eu acho que essa é a palavra mais correta a se usar aqui, é a que mais se enquadra. E elas são chamadas de EPs. Essas criaturas elas só são visíveis quando o Sam se conecta usando uma espécie de cordão umbilical com o bebê que ele carrega. A gente pode dizer que elas fazem parte de um submundo.
e o ideal é não ser notado por elas. Para não ser notado, ele não respira quando está perto dessas criaturas. E o jogo não só sufoca o personagem, como também passa a mesma sensação pra gente, cara. Isso é assombroso. Esse, inclusive, devo admitir pra vocês que é um dos principais motivos de eu ter tanta vontade de ver um Silent Hill nas mãos do Kojima. Mas enfim, vamos voltar pro assunto. Ao ser detectado, existe uma espécie de gosma preta que vai tentar te capturar. E se essa gosma conseguir, todo o cenário muda completamente em tempo real. O que me lembrou, por exemplo, a transformação do mundo normal para o mundo alternativo em Silent Hill, cara. Eu acho que essa era mais ou menos uma ideia que o Kojima estava tendo para poder abordar Silent Hills e a transformação do mundo normal para o mundo alternativo. Mas enfim, ele acabou aplicando aqui. E quando isso acontece, prédios começam a saltar na sua frente, as árvores começam a afundar e criaturas enormes passam a te perseguir. E isso indica, obviamente, que o ideal é você não ser capturado. Parece divertido? Sim, parece muito divertido, mas não é o foco do jogo. Por isso não toma parte do tempo majoritário dele. O jogo quer que você se foque nos ambientes enormes e nas distâncias de ponto A até ponto B. E essas travessias, elas podem demorar mais de 30 minutos. E o Fast Travel, que é muito conhecido em jogos de mundo aberto, ele só acontece após você ter acessado o local que você quer chegar pela primeira vez. Ou seja, o ponto B, ele só vai ser acessado pela Fast Travel depois que você chegar nele pela primeira vez. Antes disso, não vai acontecer e você vai ter que caminhar lá os 30 minutos. E sabe qual é o possível problema? É que muito provavelmente escalar com dificuldade, enfrentar o clima ou as diferentes regiões montanhosas pode não ser algo divertido de se fazer em um jogo para muita gente. Mas normalmente, por vezes, essa é a única coisa a ser feita aqui. E eu, particularmente, acredito que esse seja um dos principais fatores que vai fazer com que muita gente deixe de jogar Death Stranding, colocando ele de lado. Mas como um grande fã de experiências diferentes, eu devo admitir, como por exemplo Shadow of the Colossus, The Last Guardian e por aí vai, é uma experiência que eu tenho curtido bastante. Eu gosto muito de jogos que trazem uma premissa diferente, uma premissa nova, e muito melhor do que isso, jogos que fazem a gente colocar um pouco a mão na consciência, sabe? Eu acho que Death Stranding, ele tá aí pra isso. Essas coisas que eu falei pra vocês de empatia, benevolência, a conexão com o outro, são só algumas das mensagens que Kojima conseguiu trazer, mas tem muito mais mensagens que eu poderia passar horas e horas mensurando elas aqui pra vocês e a gente não ia terminar nunca, cara. Então Death Stranding, ele é uma experiência a ser aproveitada. Ele consegue ser muito mais que um jogo. Mas assim, eu tô falando aqui que a maior parte do tempo a gente passa pelos cenários, sobrevivendo a eles, mas isso não é uma coisa difícil não, tá? Não é de todo mal não, pra quem não gosta. O jogo ele usa a engine da Guerrilla Games, a 10ª engine, que deu vida lá ao Horizon Zero Dawn. A grande maioria dos cenários feitos por ela é montanha e campos abertos, mas são regiões diversificadas. Há montanhas em regiões mais bem vegetadas, montanhas em áreas mais rochosas, até em algumas áreas com neve. E por ser um jogo de mundo aberto, o clima também pode mudar. E a chuva é um dos efeitos climáticos que eu mais gosto aqui. A cor das gotas vai de acordo com o que tem no cenário. Se tem uma iluminação vermelha em algum poste ou algo do gênero, se você está numa cidade destruída, enfim. A chuva, a simulação do efeito de iluminação sobre essa chuva é absurda. Vai deixar as gotículas de água lá bem vermelha. Isso é muito legal. Eu particularmente não vejo esse tipo de iluminação em qualquer jogo. E Death Stranding conseguiu fazer isso muito bem. O detalhe das expressões faciais dos personagens é algo que impressiona também. E uma coisa muito interessante é que você toma a dimensão de que é tudo muito bem feito a longa distância, que é quando acontece nos gameplays, como de curta distância, quando tem aquele zoom na expressão facial do personagem, bem no rosto dele, que acontece normalmente nas animações, né? Você vê que é tudo muito bem feito em todos os dois aspectos, cara. É surreal. A gente sabe que a 10ª engine, que deu origem a Horizon, é muito competente, mas Death Stranding, sendo bem franco pra vocês, ele tá definitivamente em outro patamar, assim. Outro patamar sem exagero. E a trilha sonora, meus amigos, trilha sonora é no mínimo tão encantadora quanto a de qualquer outro Metal Gear. Eu tô abismado com muita coisa nesse jogo, mas a trilha sonora é encantadora, cara.
Mas entendo, esse jogo ele não é pra todo mundo e tá tudo bem ele ser assim, tá? A ideia é exatamente essa. Ele é conceitual e não tem muito o que dizer além disso. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Ele veio para ser muito mais do que um simples jogo. Ele veio para ser uma experiência a ser vivida. E eu, honestamente, estou vivendo essa experiência e aproveitando cada minuto dela. E quem curte esse tipo de temática, uma coisa diferente, uma coisa conceitual, eu super recomendo Death Stranding sem sombra de dúvidas, não tem nem o que pensar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, só dá uma olhada aí nas notas que ele vem recebendo. São poucos os reviews que estão dando nota baixa para ele, cara. Enfim, mas eu tenho que confessar para vocês é que o estranho é que eu já falei a beça e nem terminei o jogo ainda. Mas podem ter certeza que vai ter muito mais pra gente poder falar. Mas enfim, eu vou deixar vocês conferirem o resto aí na casa de vocês quando vocês comprarem o jogo, ou vocês vão acompanhando pelo YouTube, algum gameplay, algum walkthrough, enfim. Mas vocês precisam, quem gosta, precisa conhecer Death Stranding, beleza? Era isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, onde mais uma vez eu não coloquei a minha cara, porque realmente não tem necessidade, não com a magnitude desse jogo. E basicamente era isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o gostei de vocês e também de se inscrever no canal. Quem quiser trocar uma ideia ou me acompanhar nas redes sociais, vai estar aparecendo o link aqui na descrição do vídeo, assim como também tá aí na tela para vocês verem. Beleza? Era isso. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo sem sombra de dúvida.